tá? Então, eu quero trazer uma palavra para vocês, falando sobre vivendo a gratidão. Deus falou muito comigo, tem falado muito comigo sobre esse tema, gratidão, né? E como a gente pode viver, pode desenrolar uma vida grata. Grata em primeiro lugar a Deus e em segundo lugar às pessoas que Deus levanta. Porque não tem como eu ser grato a Deus e ingrato a uma pessoa. Não tem como. E da mesma forma, não tem como eu ser grato a uma pessoa e ser ingrato a Deus. Isso não tem como. Então nós temos que aprender a viver uma vida de gratidão. Amém? Então nós vamos discorrer um pouco sobre isso. Lucas 17, 12 e 19 diz assim: E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te, vai, a sua fé te salvou. Uma coisa que você vai aprender na sua caminhada com Deus é que Deus, quando você vem a Ele, Ele já te conhece. Ele sabe exatamente quem é você. Se você é um grato, se você é um ingrato. Os evangelhos vai dizer que ninguém precisava falar nada para Jesus Cristo. Ele já sabia quem era todas as pessoas. Qualquer pessoa que se aproximasse dele, ele já sabia quem era aquela pessoa. Inclusive, isso não impediu ele de levantar a Judas como um dos seus 12 apóstolos. Ele sabia quem era todo mundo. Jesus nunca foi enganado por ninguém. E quando esses 10 começaram a clamar a Jesus falando: tem misericórdia de nós, Jesus deu uma palavra para os 10. Por que ele deu essa palavra? Porque na lei dizia o seguinte: se você está leproso ou impuro, né, e você está limpo, você vai ao templo, você procura a figura do sacerdote, ele vai te examinar. E se ele entender que você está limpo, então ele vai declarar que você está limpo. E aí você pode voltar ao convívio com a sociedade, porque eles viviam isolados, eles não podiam viver junto da sociedade, eles tinham que viver em cidades específicas, eles não podiam estar assim agora, eles não podiam sequer estar assistindo um culto como esse. Para vocês terem ideia, eles estariam ali no mercado, lá longe assistindo. E se tentasse chegar um pouquinho perto, provavelmente teriam uns 2 diáconos com uma pedra na mão já para tocar eles. Só para vocês entenderem como funcionava o culto para essas pessoas. Eles não podiam chegar perto. Então Jesus dá uma palavra: vá e mostre ao sacerdote. Então quando eles estão caminhando, seguindo, obedecendo a palavra de Jesus, acontece que nesse exato momento a pele deles vão se purificando. Eles vão ficando limpos, pele de bebê. E eles viram aquilo, olhou, olha, tô limpo, olha que bom, olha que maravilha. E continuaram indo. Mas um deles vira-se e lembrou de quem deu a palavra. Voltou, se prostrou, agradeceu e disse: bendito sejas tu. E aí Jesus se indigna: cadê os outros 9? Por que esse aqui, ainda tinha um agravante? Além de ser leproso, ele era samaritano. A Bíblia diz que samaritano e judeus não se davam. Lembra aquela conversa que Jesus teve num poço com uma mulher?
aonde ele começa a conversar com a mulher, falando assim: olha, vai chegar um tempo, e esse tempo chegou, né? Que Deus procura os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e verdade. Lembra dessa conversa que ele teve com uma mulher? Ela era samaritana. E quando os discípulos chegam, a Bíblia diz que eles ficaram pasmos. Eles não acreditaram, primeiro, que Jesus estava conversando com uma mulher. Segundo, que essa mulher era samaritana. Só que eles não tiveram coragem de perguntar para Jesus por que ele estava conversando com uma mulher samaritana. O que significa? Que Jesus era bateu, levou. Não tem? Jesus era bateu, levou. Os apóstolos sabiam tanto disso que falou: ó, não vou nem me atrever a perguntar para ele por que ele está conversando. Mas para os discípulos era um absurdo. Aí você fala: pastora, você é brava. Ela não é nada perto do Senhor Jesus. Jesus, quando dava uma resposta, meu irmão, Jesus virava para os discípulos e falava assim: ó, vocês não querem ir embora também, não? Eu não estou precisando de vocês, não. Vocês não querem ir embora? Aí vinha Pedro e falava: mas Senhor, para onde eu vou se só tu tens a palavra de vida eterna? Falava: então fica quietinho aí, serve. Jesus, ele é firme. Se Jesus entrasse na igreja do século 21, não ia ficar 1% congregando nela. Porque ele é firme, ele é reto, ele é direto. Não tem esse negócio de dodói com ele, não. Se eu chegar assim: mas Senhor, vai falar: levanta-te, põe-te em pé. Que frescura é essa? Ergue a cabeça. Lembra quando o pai foi falar com Josué? Quando Moisés morreu? O pai chegou para Josué e falou: oh, meu querido, meus pêsames, meus sentimentos, eu lamento tanto a sua perca. Olha, eu vou dar uma volta, porque você está tão com o coração doendo que meu servo Moisés morreu. Foi assim que o pai falou com ele? Como que foi? Ô Josué, está chorando? Deixa eu te falar. Moisés morreu, levanta que você tem que atravessar o povo ali, ó. E aí? Você entende que Deus, ele nos move? Ele nos mexe? Por que eu estou falando isso? Porque gratidão é movimento. Gratidão não é uma atitude parada ou isolada. Gratidão é uma resposta a algo. E nós vamos falar sobre isso essa noite. A palavra em hebraico para gratidão seria todah-rabá, que equivale a muito obrigado. O que quer dizer isso? Se você fizer um favor a um judeu, ele vai virar para você e vai falar assim: todah-rabá, que significa assim: eu estou tão agradecido ao que você fez para mim, que eu peço aos céus que libere o dobro sobre a sua vida. É mais ou menos assim. Não é que nem a gente: obrigado, de nada. Não, é muito mais que isso. É uma resposta. É saber que se eu recebi um favor de Deus ou de alguém, eu preciso dar uma resposta. Eu não posso ficar inerte. Você já ajudou alguém? Eu acho que todo mundo passou por isso, mas eu vou perguntar: você já ajudou alguém? E essa pessoa foi meio que apática com você? Como que se você tivesse a obrigação de ajudar ela, aí você veio todo feliz: oh, meu irmão, eu fiz isso, olha, ralei, fui ali, gastei gasolina, movi fulano, movi cicrano, nossa, eu fiz isso, consegui um trabalho para você. Ah, não gostei. Aí você olha assim: meu Deus, como que eu ligo para a pessoa para dizer que ele não gostou? Ou você foi lá, movimentou um monte de pessoa, ajudou, levantou dinheiro para pagar uma conta da pessoa, uma água, uma luz, ou fazer uma compra. Você chegar para a pessoa todo feliz: irmão, olha isso aqui. Ah, você trouxe? Ah, que legal. Deus te abençoe. Aí você sai da casa arrasado, né? Você fala: meu Deus do céu, se eu soubesse eu não tinha feito isso, nunca mais eu vou fazer isso. Mas graças a Deus você tem o Espírito Santo, né? Que ele fala: não, continua ajudando.
continua abençoando, né? Se esse é ingrato, você vai encontrar 10 com gratidão na sua frente, amém? E você continua ajudando. Na Bíblia, a palavra Todá tem algumas variantes. Você vai ler essa palavra em hebraico, mas não com o significado direto de gratidão. Lá vai estar mais ou menos assim: sacrifício de louvor, ações de graça. Então você vai ler alguns textos assim, né? Segundo o dicionário Strong, gratidão também é, né? Strong, que é um dicionário que traduz do grego para a nossa língua, vai falar que aquele que estende a mão, ou seja, ser grato a Deus, é responder ao ato de bondade de Deus, realizando outra bondade ao próximo. Por quê? Você pode fazer algum ato de bondade para com Deus? Quem consegue fazer um ato de bondade para com Deus? Bom é ele, não é? Quando chegou aquele jovem, bom mestre, o que ele falou? Bom é só Deus. Então nós não conseguimos. Se você tem qualquer ato de bondade, é por obra do Espírito Santo. Jesus falou: vocês que são maus, vocês conseguem fazer boas coisas. Mas por quê? Por obra do Espírito Santo. Toda e qualquer bondade que há em mim não é da minha natureza, é a obra regenerativa do Espírito Santo dentro de mim. Então, se eu consigo ser bom, se eu consigo ser legal, se eu consigo ser amoroso, é o Espírito Santo habitando em mim. Se o Espírito Santo sair de dentro de mim e me largar numa situação, eu vou ser mau, eu vou ser rancoroso, eu vou ter ódio, porque a minha natureza é essa. Mas se ele estiver dentro de mim, então eu vou conseguir fazer um ato bom. Jesus vai falar isso. E ele fala bem assim: se vocês que são maus conseguem fazer boas atitudes, você consegue. Eu ouvi, por exemplo, quando a gente esteve no velório da Dona Agostinha, eu ouvi o seu irmão falando que um rapaz que ele tinha feito um bico apareceu no velório para dar as condolências, e ele estava impressionado daquela pessoa que ele mal se relacionou, que ele só se relacionou uma ou duas vezes, apareceu lá para dar as condolências. Um ato de bondade, um gesto bom. Ele ficou impressionado com aquilo. E o que a Bíblia está dizendo? Se você que tem uma natureza caída e ruim consegue fazer isso, imaginem aqueles que têm o Espírito de Deus. Vão fazer muito mais atos de bondade. Lembrando que o fruto do Espírito Santo, uma das suas ramificações é a bondade. Não são os frutos, é um fruto. Um fruto. Pensa numa mexerica com seus gominhos. Esse é o fruto do Espírito. Cada gominho é uma coisa. Por quê? Porque senão vai ficar estranho, não vai? O Espírito Santo da maçã, da manga, da uva. É estranho, você não sei o que vai sair dessa árvore aí, você não concorda? Fala: olha que manga bonita, aí você está vendo jabuticaba. Fala: ué, mas isso aqui não é um pé de mangueira? Por que está saindo jabuticaba? Mexeram geneticamente nela, não é possível. Você espera de uma mangueira sair manga. Então, do Espírito Santo, o que é o fruto dele? É o amor. É o amor que se manifesta para com o próximo. É o amor sendo paciente. É o amor sendo longânimo. É o amor sendo bom. Esse é o fruto do Espírito Santo. O simples fato de eu dizer obrigado ou Deus abençoe quando recebo um ato de bondade não me torna uma pessoa agradecida. Só demonstra que eu reconheci um gesto bom realizado para comigo. Gratidão é resposta, não com palavras, com atitudes. Por que muitos de vocês estão aqui agora? Boa parte é por causa da gratidão. Porque Deus fez algo na sua vida. Ou é a paz que você sente, ou é um livramento,
ou foi uma porta aberta, ou foi uma restauração, ou foi um encontro que você teve com Ele. E você fala o seguinte: como eu poderei ficar longe desse Deus? Então você vem à igreja como uma resposta. E as pessoas que receberam tantos favores de Deus e não vêm? Ou escolheu ficar? Você entende que elas têm que repensar? Porque não é comigo. Eu, a diaconisa Marise, as pastoras, o pastor, nós somos instrumentos que Deus usa para declarar bênçãos na sua vida. Mas a sua resposta é sempre para Deus, nunca para mim. Quantas vezes eu já ouvi nesse altar as pessoas falarem assim: ah, o pastor foi lá, ah, o pastor orou, ah, o pastor disse. Glória a Deus, que Deus ainda tem misericórdia de uma mula como eu e ainda me ouve e ainda atende as minhas orações. Mas você entende que não fui eu? Foi o Senhor vosso Deus. Foi Ele quem operou. Foi Ele quem abriu a porta. Foi Ele quem curou. Foi Ele quem libertou. Foi Ele quem restaurou. Foi Ele. Então a sua gratidão não é para comigo ou com os pastores, é para com o eterno Deus. Então, tem pessoas, irmãos, que falam bem assim, ó: eu não vou na igreja porque eu estou decepcionado com as pessoas da igreja, ou eu estou decepcionado com os pastores. E aí? Aí quando vê a gente, pula para o outro lado da rua. Deixa eu te perguntar: de quem essas pessoas estão se escondendo ou correndo? É de mim? É dos irmãos? É porque quando ele olha para mim, quando ele olha para você e pula do outro lado, só vem uma imagem na cabeça dele: Jesus Cristo. É dessa pessoa que ele está correndo. É dessa pessoa que ele está se esquivando. E quando ele olha para você, ele lembra de Deus. E ele lembra que ele vai ter que se arrepender, que ele vai ter que parar com as coisas que ele gosta de fazer, que ele vai ter que viver uma vida santa diante de Deus. Então ele foge, ele acha 1000 defeitos, mas no fundo, ele está se escondendo de uma pessoa. Não é de mim nem de você, mas é do próprio Deus. Lembre-se quando Adão pecou, quando ele ouviu os passos de Deus no jardim, o que ele fez? Ele e a Eva foi lá para uma moita, como se pudesse se esconder de Deus. A Bíblia diz que ainda que você fosse lá no inferno, lá no mais profundo abismo, não tem como se esconder dele. Imagina se uma moita ia segurar Adão e Eva. Não tem como. Então lembre-se, primeiro é você e Deus. Sempre foi você e Deus. O inimigo só tenta confundir os atores, mas no fundo é você e Deus. Gratidão exige uma resposta. Gratidão exige uma ação. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e o que a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arretel de unguento de nardo puro, e de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Se você lembrar dessa história, vai ter uma briga porque Judas queria a oferta para ele vender, pegar o dinheiro dessa oferta e poder roubar, porque ele saqueava a tesouraria do Senhor Jesus e tal. Aí vai ter um fariseu que vai ficar bravo lá, porque como que ele permite essa mulher fazer isso? Então vai ter vários cenários acontecendo ali. E Jesus vai declarar que esse ato desta mulher preparou o corpo dele para sepultura, usando o nardo puro. Então ele recebe essa unção e o corpo dele está pronto para ele morrer. Mas você reparou que ela só fez isso depois que Jesus ressuscitou o seu irmão Lázaro? Ela tem uma resposta.
mediante a um grande ato de Jesus Cristo. Quando ela estava lá chorando, e eu não sei se você lembra, Jesus ele está chegando, ele para um pouco antes. Imagina que aqui é o velório, Jesus vai parar lá no baguncinha lá. Aí ele fala assim: chama a Marta lá e a Maria para mim. Vão lá e chamam elas, e elas vêm falar com o Senhor, e elas começam a falar: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Aí Jesus fala: não, mas ele vai ressuscitar, eu sei, no último grande dia ele vai ressuscitar. Não, minha filha, eu estou falando que ele vai ressuscitar, você está entendendo? Creia que você vai ver a glória de Deus, ele vai ressuscitar. Vamos lá, me mostra onde ele está. Aí chega lá, tá a pedra lá lacrando o lugar, todo mundo chorando, aí Jesus chora, né? Jesus chora se comovendo com a dor do povo, ele também chora porque Lázaro era um amigo dele. E aí ele fala assim: tira a pedra. Aí o pessoal: Senhor, 4 dias já está morto, já vai cheirar mal. Ele falou: não, pode tirar a pedra. Aí tira, e Jesus faz uma oração se justificando para o Pai. Ele fala bem assim, ó: Pai, eu te dou graças porque o Senhor me ouve, né? Não que o Senhor nunca me ouviu, o Senhor sempre me ouviu. Eu falo assim por causa deles, para eles saberem que o Senhor me ouve. Aí de repente ele dá um grito: Lázaro, sai para fora. Aí vem o Lázaro andando, todo enroladinho, 4 dias de morto, né? Sai lá, ele fala: desata ele. Isso aqui, ó, é o churrascão comemorando a ressurreição. Você está entendendo? Eles estão comemorando. Crente, quando recebe a vitória, o que faz? Comemora. Por isso que nós é gordo, que nós comemos muito, entendeu? Crente comemora. Tem uma vitória, comemora. Nem que for comendo um cachorro quente, um baguncinha, nem que for fritando aquele, como que chama? Frango a passarinho, né? Em casa, né? Tá R$9, 10, nem que for. Frita o que tem lá e fala: Deus, eu te dou graças, e manda ver. Nós comemoramos os nossos feitos, e principalmente quando Deus tem um favor na nossa vida. Eles estão aqui, ó. Tá lá, ó, né? Ó, 6 dias antes da Páscoa, né? Faleceram, ressuscitaram, fizeram ali uma ceia e tal. Entendeu? Estavam lá comemorando. Isso aqui, se você ler depois, você vai perceber que os fariseus estavam querendo matar até Lázaro. Porque por causa do milagre da ressurreição, muitas pessoas estavam recebendo a Jesus, querendo ouvir falar dele. Então, vem ela. Como que ela expressa a felicidade de Jesus ter ressuscitado seu irmão 4 dias após a morte dele? Ela pega o que ela tinha de valor, ela derrama, ela dá o que ela tem de melhor valor. Você entende que gratidão é uma resposta? Não tem como ser grato e ficar parado. Não tem como. Não tem como. Toda pessoa que tem uma gratidão tem uma resposta. Nem que se essa pessoa te encontrar 10 vezes no dia, 10 vezes ela vai dar um sorriso para você, e toda vez que ela tiver a oportunidade, ela vai te dar um abraço e vai dizer o seguinte: como eu sou grato a Deus por ter você na minha vida. E se ela estiver comprando algo, um docinho, para quem é um daqueles docinhos? É para você. Eu estava vendo um vídeo de uma irmã que mexe com excursão, e ela tratou todo mundo bem na excursão. Tratou todo mundo bem. E ela contando que tinha uma irmã que o tempo inteiro agradecia a ela. Nossa, que bom que você está me mostrando Israel, que bom que você está me mostrando os pontos, que bom que você está fazendo isso, que bom que você está me ensinando essas coisas. Aí quando ela separava um brinde para sortear, ela já tirava um para dar. Para quem que era? Para essa irmã que agradecia a ela o tempo inteiro. Minha mãe tem uma estratégia que eu acho fantástico. Ela consegue entrar em qualquer lugar. Ela chega num lugar, ela entra, ela faz amizade. Eu posso trabalhar no lugar, ela vem depois de mim e fica mais amigo do pessoal do que eu.
E vem e dá caneco, né? Pode perguntar, minha irmã tá ali. Ela compra a canequinha da Cacau Show. E vai. Ela chega final do ano, ela visita as atendentes dos médicos que ela vai. Ela leva presente uma a uma. Aí no dia que ela tá com dor, ela chega lá, como que tá a agenda? A mulher fala assim, tá lotada, mas peraí que eu vou te pôr no encaixe. Peraí. Aí tem um médico bem famoso aqui em Cuiabá, bem famoso mesmo, que quando minha mãe chega lá, é só esperar, pode não estar marcado, ela entra, fica lá mais de 2 horas com ele, os que estão marcados tem que esperar 3, 4 horas para ser atendido. Por quê? Porque ela demonstra uma gratidão, por mais que ela esteja pagando pelo serviço dele, ela demonstra, eu sei que eu estou pagando o seu serviço, mas eu sou tão grato pelo que você está fazendo comigo, que está aqui uma lembrancinha, está aqui algo. Então ela tem portas abertas aonde quer que ela vai. Entenda, a gente tem que demonstrar nossa gratidão. Filhos, quantas vezes você disse obrigado para o seu pai, para a sua mãe? Quantas vezes você chegou nele e deu um abraço? Quantas vezes você comprou um presente para ele ou para ela? Todo ano que eu faço aniversário de casamento, alguma coisa, eu vou lá e compro um buquê para minha esposa. Às vezes eu me pergunto, será que vale a pena? Será que está causando algum impacto desse negócio? Mas eu vou lá e compro, né? Porque você gasta uma fortuna naquele negócio. Para jogar num trem de água e deixar lá no canto, né? Eu passo lá na cozinha, eu fico olhando, fico, meu Deus do céu, ainda vou ter que pagar esse negócio ainda, e fico passando assim, entendeu? Mas o sorriso dela, quando recebe, já é algo que me vale. O tratamento que ela me dá já é algo, ela sabe, todo ano eu dou algo para ela. É uma maneira de eu expressar o que? A minha gratidão por ela ser quem ela é. Da mesma forma que ela procura expressar de várias maneiras a gratidão por eu ser quem eu sou na vida dela. Gratidão sem resposta é no máximo um mero reconhecimento. E não vai gerar nada na sua vida. Segundo o dicionário, gratidão é um sentimento de lembrança e agradecimento por um bem recebido em relação ao autor. Não somente para com Deus, mas para com as pessoas que Ele coloca em nosso caminho. Aprenda o caminho da gratidão. Um muito obrigado é alguma coisa, mas é quase nada. Não sei se você está me entendendo. Você tem que fazer algo a mais. Você tem que demonstrar. Você poderia levar aquela pessoa a um lugar, por que você não levou? Você poderia às vezes dar uma carona, por que você não deu? Você poderia ter feito um almoço, uma janta para essa pessoa, por que você não fez? Você poderia ter comprado um chocolatinho, um presentinho, por que você não comprou? Você poderia ter comprado um livro para ela, um CD, uma música, sei lá, por que você não fez? Por que não houve uma resposta? Todos nós gostamos de receber presentes, não é? Por que a gente é ruim para dar? O escorpião está no bolso, vou chamar a pastora de novo para arrancar esse escorpião do seu bolso aí. Né? Na hora de enfiar a mão, não dá, nem tá tomando umas ferroadas. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Dinheiro passa. As coisas da terra você trabalha e conquista, mas amor, cumplicidade, amizade, isso aqui não tem preço. Me diz aí quem são seus amigos. Me diz. Tem um irmão aqui, que eu não vou citar o nome dele, mas um amigo dele quase matou ele. Amigo. E aí, adiantou? Amigos de verdade, pessoas de verdade na nossa vida, a gente tem que dar muito valor a essa pessoa. Eu procuro honrar ao máximo cada pessoa que faz uma diferença na minha vida. Esses dias, para vocês terem ideia, tá lá as moças lá que faz a limpeza para nós. Entra tudo murmurando, né? Aí o que eu fiz? Comprei caixinha de bombom. Chamei, você viu, não vem não? Aí comprei caixinha de bombom. Mas ela vê mesmo, ela faz isso só para me pegar no altar aqui.
Comprei caixinha de bombom, entreguei para elas. Falei, olha, isso aqui é só para agradecer o trabalho que vocês fazem. Elas são pagas para fazer aquilo. Mas eu quis dizer para elas o seguinte, além de vocês serem pagos por isso, eu sou feliz de vocês fazerem isso por mim. Então, toda vez que eu vou lá, tem como você dar um apoio aqui? Vem. Aí tem a moça do café, dei também para a moça do café uma caixa de bombom. Hoje a gente fez a nossa confraternização lá, o que os rapazes fizeram? Chamaram elas lá só para comer salgadinho com a gente. Para dizer obrigado. Você entende que gratidão é uma resposta? Não tem como ser diferente. Como que você entra na presença de Deus com um coração fechado? Se Ele primeiro te livrou do inferno. Eu não sei se você sabia, eu não sei se quando você veio para Jesus te contaram isso. Mas se antes de você receber Jesus Cristo você morresse, só tinha um lugar para você e o céu não era. Primeiro lugar que Ele te livrou foi do inferno. Segundo, Ele deu o Espírito dEle para habitar em você para sempre. Terceiro, Ele assume suas broncas, como diz hoje, né? Ele assume suas broncas. Todo BO que você arruma aí, se você for nele, Ele te ajuda. E você mesmo assim vem para a casa de Deus falando, eu estou tão cansado, eu estou tão cabisbaixo, eu estou tão não sei o quê. Ingratidão. Não tem outra palavra. Não é comigo não. Lembre-se, essa é uma palavra de Deus para você. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo com água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Observe a conduta. Se vem alguém anunciando a graça de Deus para você, e se você der um copo com água, oferecer qualquer coisa, Deus não será ingrato para com você. Ele fala, você não vai ficar sem nada, fica tranquilo. Se você tratar qualquer filho meu bem, eu vou lembrar de você naquele dia. Então ele está falando, olha, nem se você der um copo com água, às vezes você tinha suco, tinha coca, tinha tudo, você escolheu dar água. Às vezes você não vai com a cara do irmão, né? Como se isso existisse, né? Você não vai com a cara do irmão, vai lá e fala, tá aqui, irmão, toma um copo com água. Até isso Deus diz que vai te dar um galardão por causa disso. Deus, que é Deus, não tem essa postura. Por que nós vamos ter? Não diz o texto, sede imitadores de Deus? E se eu não for grato, ou seja, um ingrato? O que é ingratidão? Falta de gratidão, caráter de uma pessoa que é ingrata. É um ato hostil à pessoa a quem se deve gratidão. Toda pessoa que me ajuda com alguma coisa, eu crio, fica sendo criada uma dívida no mundo espiritual. Aprenda isso. Aprenda isso. Toda pessoa que me ajuda, cria-se uma dívida no mundo espiritual. Por isso eu preciso ter uma resposta a essa pessoa de gratidão. Como vai ser, eu não sei. Isso vai ser entre você, Deus e essa pessoa. Mas você precisa dar uma resposta. Quando você recebe um ato de favor, de bondade, Deus levantou uma pessoa para te abençoar, e você tem um ato hostil, tipo, tá bom, tipo, você tem dinheiro mesmo, é sua obrigação me ajudar. Você arrumou um problemaço para com Deus. Porque esse tipo de pessoa para Deus é soberbo. A Bíblia diz que Deus abate o soberbo, mas dá graça ao humilde. O humilde reconhece. O humilde reconhece quando ajuda. O humilde reconhece. O soberbo não. Ele fala, é sua obrigação mesmo. Não tem que dar gratidão a ninguém, não. Cuidado para não ser uma pessoa ingrata e acabar tendo Deus como seu inimigo. Há várias referências na palavra para sermos gratos, primeiramente a Deus e consequentemente aos irmãos. Amós 4:5. E oferecerei o sacrifício de louvores do que é levedado e apregoarei as ofertas voluntárias. Publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Oferecerei sacrifícios de louvores. Lembra que eu falei? Todá Rabá? Oferecerei a minha gratidão a Deus.
Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. A Bíblia está cheia de referências para que eu seja uma pessoa grata, para que eu faça uma resposta. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Embora esse texto de Romanos vai falar das autoridades constituídas, ele é um princípio. Qual é o princípio que está por detrás? Seja grato a qualquer pessoa. Eu devo ser grato ao político que asfaltou minha rua, por mais que é obrigação dele fazer isso, mas ele foi lá e asfaltou, não foi? Eu tenho que ser grato ao médico do SUS, eu tenho que ser grato, sabe, ao vizinho, eu tenho que ser grato a todo mundo. Comece a experimentar uma vida de gratidão. Deixa de lado a murmuração, deixa de lado, sabe, essas coisas. Para de reclamar. O som está alto, que bom, porque você tem ouvido para ouvir. Deus fala, eu posso te ensurdecer, e você nunca mais vai ouvir esse som. O que você prefere? Você entende? Você tem motivos para agradecer e não para murmurar. Mas pastor, incomoda. Uai, estende a mão, fala, Deus abençoe meu vizinho, para que em vez dele ouvir esses funk pancadão, ele ouça hinos para a glória do teu nome. E comece a abençoar ele. E um dia, quem sabe, ele vai estar ouvindo um louvor do céu, amém? Mas você vai brigar, vai murmurar? Não, agradeça. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus de você estar num país como o Brasil, que você pode dizer que é crente e no máximo as pessoas rirem da sua cara. Você não é ameaçado de morte, não acontece nada. Vai falar que você é crente lá no Oriente Médio. Vai lá na China falar que você é cristão. Eu não sei se vocês lembram, a China começou a derrubar igrejas e fazer um monte de coisa. Eu não sei se vocês lembram lá quando o pessoal tomou o poder de novo. Como que é o nome do pessoal? O Talibã. Quando o Talibã voltou a tomar o poder lá no Oriente Médio, eles sabem o que eles estavam fazendo? Eles estavam indo nos celulares da pessoa, e se tivesse uma Bíblia no celular, eles matavam essa pessoa. Você dê graças a Deus, porque você pode ter Bíblia no celular, Bíblia debaixo do braço, você pode ter uma biblioteca em casa, você pode ouvir louvor, até 10 horas da noite numa certa altura. No máximo vão falar que crente chato. E você tem motivos para agradecer a Deus, mas você o quê? Murmura. Ah, Deus, minha conta. Ah, Deus, minha saúde. Ah, Deus, meu trabalho. Ah, Deus, em vez de dizer, oh Deus, obrigado pela vida. Obrigado pela liberdade. Obrigado por eu ter um lugar para congregar. Obrigado, Senhor, porque por mais que esteja difícil a minha vida, o Senhor não tem me feito perder as esperanças. Tenha um coração grato. Quando você começar a ter um coração grato, você vai ver que as coisas vão ficar muito mais fáceis para você. Como as coisas vão fluir para você. Lembrando que por causa de murmuração, o povo ficou andando 40 anos no deserto. Círculo, murmurando, murmurando, murmurando e murmurando. Seja sábio, se receber um ato de bondade de Deus ou de alguma pessoa, demonstre sua gratidão. Saia das meras palavras, tenha atitudes. Olha o que diz Provérbios: com presentes o homem alarga o seu caminho e eleva diante dos grandes. Os ímpios fazem isso o tempo inteiro. Se você for agora na casa de um ímpio, ele vai ter um presente para você. Estou mentindo? Vá agora na casa de uma pessoa que nem sequer acredita em Deus. Ele vai comprar um vinho de R$1.000 para você.
Ele vai comprar alguma coisa. Vai comprar uma joia, alguma coisa. Ele vai te dar um presente. Aí você virou crente. Vem um irmão na sua casa. E aí o bolo você quer fazer. Você entende? Seja grato. Às vezes aquela pessoa que está entrando na tua casa é a pessoa que Deus levantou para ser uma voz profética na sua vida. É a pessoa que quando eu declarar algo, Deus vai mudar a sua sorte, a sua realidade. Aprenda a ser grato. Pastor, eu tenho dificuldade de ser grato com as pessoas. Então expresse a sua gratidão às pessoas na pessoa bendita de Jesus Cristo. Quando você quiser ter um ato de gratidão para comigo ou qualquer pessoa, pense: Jesus, eu estou fazendo isso não é por causa do pastor Maurício, mas é por sua causa, pelo que o Senhor fez por mim. Por isso eu faço por ele. Eu sei que parece simples a palavra gratidão, né? Daqui a pouco vai estar tudo escrito nos status, né? Gratidão, gratidão. Mas será que essa pessoa é grata mesmo? Briga com o pai, briga com a mãe, briga com o chefe, briga com o esposo, briga com a esposa, briga com o vizinho, briga com a vizinha, mas está lá, gratidão. Do quê? Aí o vizinho olha e fala assim: hipócrita. Porque eu conheço você aqui. Agora o seu vizinho te conhece lá. Comece a ter respostas. Eu falei para um irmão esses dias que o mundo, ele não vai ler a Bíblia. O mundo não lê Bíblia. O mundo lê você. Você é a Bíblia do mundo. Se você falar que é de Deus e tiver qualquer ato que o mundo acredita não ser de Deus, pode ter certeza que eles vão falar assim: você não é de Deus. Mesmo que você seja um grande homem ou uma grande mulher de Deus. Porque eles olham as suas atitudes. Tá devendo? Corra para pagar. Falou mal de alguém? Vá lá pedir perdão. Tá brigado com mãe, com pai, com sogra? Vai lá e se reconcilia. Tenha um ato de gratidão primeiro para com Deus. Deus falou o seguinte: eu sequer recebo a sua oferta se você tiver com uma ofensa com alguém. Ele não está falando para você levar a oferta embora, não. Ele está falando que é para você vir, você deixa bem aqui no cantinho. É o que Jesus instruiu. Você vai deixar aqui, vai lá no teu irmão e pede perdão para ele. Se reconcilia, aí você vem e deposita a oferta. É isso que Jesus falou para você fazer. Uma vida de gratidão muda completamente a nossa história. Lembre-se, o simples fato de você dizer muito obrigado não demonstra que você tem gratidão, pois a gratidão, ela é ligada a atitudes. Se você ajuda uma pessoa e na hora que você precisa dela, essa pessoa não te ajuda, o que você vai dizer? Que ingrato. Que ingrato. Não vai ser? Deus vem, te salva, te liberta, te cura. Fala: filho, faz isso. Não vou fazer. O que Deus vai falar? Que ingrato. Vamos ficar em pé? Vamos orar a Deus? Eu não sei como tem sido a sua vida. Se você é uma pessoa de gratidão, se você reconhece as pessoas que te ajudam, se você reconhece as benfeitorias que são feitas, seja abraçando, agradecendo, ou quando essa pessoa precisa de você, você dá uma resposta para ela positiva, parabéns, continue sendo assim e melhore. Pastor, eu não sou. Eu tenho muita dificuldade com isso. Às vezes eu fico até constrangido quando alguém me ajuda. Parece que eu estou sendo humilhado. Tira esse sentimento de você. Ser ajudado é uma bênção. A Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Para quem está dando, é um privilégio. É bom para você que recebe, mas isso vai te ensinar que você também vai ter oportunidade de ajudar e abençoar pessoas. Imagina se todo mundo tivesse atitude de gratidão.
um ajudando ao outro, um cuidando do outro, um abençoando o outro, como seria diferente os nossos dias? Você concorda comigo? Então se posicione diante de Deus, fala: Deus, eu quero ser uma pessoa com um coração grato, grato em primeiro lugar a Ti, e grato às pessoas que o Senhor levanta na minha vida, seja pessoas do mundo, seja pessoas da igreja, não importa, se o Senhor levantou alguém para me ajudar, eu quero demonstrar a minha gratidão, porque para o mundo, você é a Bíblia que o mundo não lê. Começa a ser uma pessoa grata e o mundo vai falar que você é diferente. E quando você falar, elas perguntar: por que você é diferente? Você vai falar: porque eu tenho um Deus na minha vida. Eu vou falar: eu quero esse Deus. Eu preciso desse Deus. Eu quero ser como você é. Coloque a mão no seu coração, curva a sua cabeça.